Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Congresso Online de Cardiologia. O Congresso, em parceria com a COLI, Comissão de Ligação com Hospitais, nos trouxe o Dr. Antônio Alceu. O Dr. Alceu tem o título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira em 2002. Cardiologista do Corpo Clínico no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e Hospital Vaz Monteiro, em Lavras, Minas Gerais, com experiência em pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, inclusive transplante cardíaco. Autor de várias pesquisas científicas publicadas em revistas médicas nacionais e internacionais. Mais de 20 anos de experiência em técnicas alternativas e opções terapêuticas a transfusões de sangue. Membro da SABM, Society for the Advancement of the Blood Management, e está doutorando em Medicina e Hematologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Agora, teremos o prazer de aprender com ele sobre um tema de extrema importância, que é o protocolo farmacológico para o tratamento da anemia e o manejo do sangramento sem transfusão de sangue. Sem dúvidas, aprender sobre esse protocolo vai ser de grande ajuda. Doutor Alceu, nossa atenção é toda sua. Muito obrigado, Luísa. Agradecer também o convite por poder estar aqui em nome de todos os organizadores desse congresso de cardiologia online. Me sinto privilegiado e honrado de ter recebido esse convite também aos membros da COLI, Comissão de Ligações com Hospitais, em nome do Anderson. São várias pessoas, ou seja, envolvidas nisso. Então, é por isso que estou aqui falando, que é algo que eu gosto de falar, que eu estudo, escrevo, publico assuntos relacionados a esse tema. Então, mais uma vez, obrigado a todos os organizadores desse evento e o privilégio de poder participar, contribuir cientificamente. O tema da minha aula é esse: protocolo farmacológico, tratamento da anemia e manejo do sangramento sem transfusão de sangue. Por que se trata de um assunto interessante? Por que temos que falar nisso? Conforme a Luísa já falou, meu nome é Antônio Alceu dos Santos, né? Sou médico, cardiologista, trabalho em São Paulo, Beneficência Portuguesa. Tem alguns anos que a gente já escreve, publica assuntos. E tem esse site interessante que a gente vai mencionar no final, que é um site puramente científico, que não tem nenhum vínculo com a indústria farmacêutica, mas que é voltado basicamente ou exclusivamente para ajudar a ensinar a educação médica continuada sobre a prática transfusional. E declara não ter nenhum conflito de interesse. Por que estamos falando que é interessante esse assunto e é de relevância? Porque, de acordo com esse estudo publicado na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, agora recente em 2016, em uma pesquisa feita em 249 sites de escolas médicas, a educação transfusional é de fundamental importância para a segurança e eficiência na prática transfusional. E verificou-se ainda que há uma deficiência global, mundial, desses ensinamentos. Então, por isso que estamos falando sobre esse assunto aqui hoje e que tenho certeza que vão tirar muito proveito, que o meu objetivo é ser o mais simples, mais prático possível. Outra pesquisa revelou que 82% das pessoas desconhecem a possibilidade de se utilizar o próprio sangue em uma cirurgia, ou seja, você poder operar utilizando o seu sangue, aquele sangue que seria desperdiçado, você recuperar, ou seja, uma máquina recuperar aquilo para você e te devolver o teu sangue, que talvez seria jogado na lata do lixo. Então, isso nós vamos falar também. Por que é um assunto realmente de interesse, um tema que tem chamado a atenção? Até na própria Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, ministrei essa aula no ano passado, dia 15 de novembro, estratégias clínicas e cirúrgicas que reduzem transfusões de sangue. É basicamente o que vamos falar aqui hoje, né? Algumas estratégias clínicas cirúrgicas que ajudam a reduzir as transfusões de sangue, baseadas nos princípios do PBM. E também ministrei essa aula agora recente, dia 23 de abril de 2022, no Congresso Paulista de Anestesiologia. Basicamente, como tratar a anemia. É um protocolo farmacológico para o tratamento da anemia não transfusional. O ProSangue lançou o ano passado esse manual sobre o gerenciamento do sangue do paciente. Ou seja, nada mais é do que você tratar a anemia, evitar perdas de sangue e ajudar o paciente a recuperar o estado de anemia no pós-operatório. E esse manual ele já está na sua segunda versão e cada vez mais avançado, mais evoluído,
justamente para ajudar o profissional de saúde. Uma outra situação preocupante também, um fato preocupante é esse, a posição de estoque nos bancos de sangue no nosso país. Aí diz respeito ao ProSangue, que é um dos principais bancos de sangue do país. Notem vocês como que estava os estoques, né, dos principais tipos sanguíneos, dia 14 de abril, agora é recente. Ó. Talvez pode falar, mas é época de pandemia, por isso que está em níveis críticos desse jeito. Mas olha só, em 2012, lá no Hemorrio, em outro local, outra fonte, também os estoques em níveis críticos. Observaram que realmente é uma situação que tem sido cada vez mais realista em nosso país. É só no Brasil? Não. Aí, segundo essa Anvisa, demonstra, melhor dizendo, que a taxa de sangue no país ela cresce a taxa de 1% ao ano, enquanto as doações de sangue crescem a 0,5% a 0,7% ao ano. Então, observe que há uma defasagem entre o que se gasta, entre o que se necessita de sangue nas cirurgias, enquanto as doações, o crescimento das doações, elas crescem a taxa de 0,5% a 0,7%. Então, por isso se explica essas situações dos bancos de sangue em nosso país, essas deficiências. É só no Brasil? Não. Global. Aí menciona que é uma seca global de sangue mundial. Então, isso é preocupante e por isso que é necessário aprendermos sobre as estratégias clínicas, cirúrgicas, esses protocolos que ajudam a evitar as transfusões de sangue. Outra situação também que é muito importante termos em mente, que 88% das transfusões de sangue dos glóbulos vermelhos poderiam ser evitadas. Ou seja, quase 90% das transfusões de sangue de glóbulos vermelhos poderiam ser evitadas. Então, isso por quê? Exige conhecimento, é o que nós vamos tentar passar aqui hoje para evitar essas práticas transfusional. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, desde 1999 ela pede para reduzir a prática transfusional, pensando principalmente na segurança, nos riscos relacionados a ela. Porque esse documento está aqui, o link, para depois quiser acessar na íntegra. As transfusões de sangue têm o potencial de levar a complicações agudas ou de efeito retardado. Então, daí a importância de realmente darmos valor a esse assunto e procurar nos aprimorar, nos fazer algumas atualizações. Esse aqui é um dos principais estudos publicados quando se diz respeito à prática transfusional para avaliar a segurança e eficácia da prática transfusional, é o principal. Publicado no Critical Care de 2008, nas principais revistas mundiais hoje de alto impacto, onde foi feita uma pesquisa envolvendo quase 300 mil pacientes para avaliar a eficácia e segurança da transfusão de sangue. Isso foi 45 estudos pesquisados, selecionados, que relacionava para avaliar a prática transfusional. Qual que foi a conclusão dos autores? De 45 estudos pesquisados, em 42, os riscos das transfusões superavam os benefícios. Por isso que a prática transfusional ela menciona que está associada com aumento da mortalidade e morbidade. Então, é necessário estudarmos melhor esse assunto para que possamos realmente, igual mencionou naquele estudo, segurança para o paciente. Esse outro, publicado agora recente, 2018, também uma das principais revistas de cirurgia do mundo, envolvendo mais de 10 mil pacientes. Qual que é a conclusão dos autores? Que menos é mais, ou seja, uma única bolsa de sangue, uma única unidade de sangue, ela foi associada com aumento significativo da mortalidade, ou seja, piora na sobrevida e maior permanência no hospital. Então, isso é evidente de acordo com os estudos científicos que nós temos observado e que é fundamental nós termos esse conhecimento sobre as alternativas à prática transfusional. Por que é importante reduzir as transfusões de sangue, plasma, plaqueta? Porque isso impacta nos resultados para os pacientes. De acordo com esse programa Patient Blood Management, que foi implantado, que está sendo implantado em vários hospitais, né? Aqui foi na Austrália, envolvendo 600 mil pacientes, né, envolvidos nesse programa, onde nos hospitais que foram implantados,
observou-se quando reduzia a prática transfusional, olha as consequências para os pacientes, ó. Reduzia a mortalidade, reduzia a taxa de infecção, reduzia AVC e a permanência do hospital. Então, é fundamental reduzirmos mesmo, né, que era a prática da transfusão de glóbulos vermelhos, de plasma e plaquetas, porque é bom para o hospital, é bom para nós médicos, mas principalmente para o nosso paciente. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, em 2021, definiu essa política urgente de implementação desse programa Patient Blood Management, que nada mais é do que reduzir esses consumos de sangue exagerado, estabelecer uma prática mais racional de sangue. O Ministério Público Federal também, desde 2020, já tem recomendado a definição de protocolos e diretrizes para evitar transfusão de sangue. É basicamente o que vamos falar aqui agora, a partir de agora nessa aula, ou seja, já é um desejo do Ministério Público Federal, que passou para o Ministério da Saúde, que em breve, com certeza, nós vamos ter, então, protocolos para evitar a transfusão de sangue. O que me deixou muito feliz nesse ofício encaminhado na época ao Ministro da Saúde é que no item 3 cita um dos artigos que nós escrevemos e publicamos na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca em 2014. Então, lá cita esse artigo nosso, que nós escrevemos, onde que nós reunimos as principais estratégias clínicas e cirúrgicas que são capazes de reduzir a prática transfusional. Em que consiste basicamente esse artigo nosso? É os 3 pilares do PBM, que é aquele programa que foi instalado na Austrália, que conseguiu reduzir a prática transfusional. Na página 610, não é objetivo de ler esse slide, não é objetivo, mas simplesmente saber que ele existe na página 610, essa figura, onde que nós observamos aqui na coluna da esquerda o tratamento da anemia. Na coluna do meio, a minimizar a perda de sangue, ou seja, você utilizar medicamentos, técnicas, estratégicos capazes de reduzir as perdas sanguíneas, fazer uma boa hemostasia. E na coluna da direita, como que a gente pode ajudar o nosso paciente a tolerar a anemia. Antes de falar do tratamento propriamente dito da anemia, é bom sabermos que 2 bilhões de pessoas no planeta hoje são portadores de anemia. Ou seja, quase 1/3 da população mundial hoje tem um certo grau de anemia. E 50% desse é por deficiência de ferro. Então, de acordo com esse estudo aí publicado no Blood Journal, em 2010, a prevalência global de anemia é exatamente essa, ou seja, 1 em cada 3 pessoas estará com anemia. E essa situação ela se torna mais impactante quando esse paciente vai para a cirurgia. Ou seja, se o meu paciente vai para uma cirurgia cardíaca ou não cardíaca, ele está com certo grau de anemia, notem vocês que isso aumenta o risco de complicações e mortalidade em 30 dias. E aqui nesse estudo em cirurgias não cardíacas. E que essa incidência, a prevalência, é realmente alta. Mais de 30% dos pacientes estão indo para a cirurgia com anemia. Daí a importância do diagnóstico precoce e tratamento imediato dessa anemia. Esse outro publicado agora na Transfusion 2022, menciona a importância do tratamento precoce dessa anemia para reduzir transfusões de sangue, né? Exatamente isso que nós estamos buscando, né? Tratar anemia para evitar uma transfusão de sangue. E reduzir a permanência do hospital e outras complicações relacionadas à prática. Mas, basicamente, como tratar anemia sem transfusão de sangue? Porque com a prática transfusional, isso até, vamos dizer assim, não tem nem livros, você aprende no dia a dia, quase que na prática, né? Mas e agora, tratar sem uma transfusão de sangue, aí sim exige conhecimento, exige um pouco mais de estudo. Então, saber que se trata anemia só com ferro não é o suficiente. Eu acho que todos nós sabemos que desde antigamente, até com biotônico fontoura se tratava anemia, mas trata cientificamente correto? Aqui eu coloquei outros exemplos de compostos aqui, mais uma vez não tem nenhum vínculo com a indústria, só para exemplificar mesmo, que não basta você saber que
algum desses aí trata anemia. Nós temos que saber qual que é a dose correta. Saber que se faz um bolo, os ingredientes do bolo é uma coisa, mas saber fazer o bolo é diferente, para ele ficar saboroso. Então, a mesma coisa é anemia. Não adianta você saber que uma determinada substância trata anemia. Nós temos que saber como fazer isso de modo correto que funcione. Então, é por isso que nós elaboramos esse protocolo, tratamento de anemia e diretrizes para terapia com eritropoetina. Nesse protocolo está a participação de duas outras colegas hematologistas, doutora Alana e doutora Selma. Doutora Alana é da Hemócio, do Ceará, e a doutora Selma trabalhou no ProSangue em São Paulo. Então, são duas hematologistas de renome no país e que ajudou na elaboração desse protocolo. E aqui nós colocamos como de forma simples, prático, isso que é o objetivo da aula, né? Ajudá-los, os alunos ou outros colegas médicos mesmo já formados, como tratar a anemia de uma maneira que você vai ter o sucesso, né? O sucesso esperado, que realmente funciona aquele tratamento. Então, tem a estratégia de recuperação mais lenta, que é a via oral. Aí tem vários compostos que nós podemos utilizar. E se você deseja uma recuperação mais rápida, aí tem que ser a via endovenosa, a via parenteral. E nós temos só dois compostos no Brasil, sacarate de hidróxido férrico e a carboximaltose férrica. E no protocolo, meu objetivo ler também aí, é só para saber que no protocolo nós colocamos com cuidado como que se faz essa diluição de cada uma dessas substâncias. Em criança também podemos fazer o tratamento da reposição de ferro, quer por via oral, quer por via endovenosa, com segurança. Alguns exemplos de compostos aí que a gente poderia usar. E também a gente poder utilizar como fazer essas em crianças, gotas, né? A dosagem correta, 3 a 5 miligramas por quilo dia. E na anemia, lembrando que a anemia não é só por deficiência de ferro, tem também o papel da eritropoetina. Aí é que é o mais importante, talvez, dessa aula, a mensagem principal, que saber vocês que existe uma outra medicação, uma outra substância, um outro fármaco que trata anemia, senão ferro, vitamina B12, ácido fólico. Eu já vou ficar feliz de ter contribuído cientificamente com relação a essa aula. Pois bem, a eritropoetina é um hormônio derivado da eritropoetinogênio, um hormônio sintético, que é fabricado, o endógeno, fabricado 90% pelo fígado, 90% pelo rim e 10% pelo fígado. Foi utilizada pela primeira vez a eritropoetina em 1988 para tratar anemia de paciente com insuficiência renal. E desde então, ou seja, quase meio século de uso, tem se mostrado segura, eficaz para tratar anemia de pacientes. Ela ajuda lá na medula, na proliferação e maturação dos glóbulos vermelhos. Então, é uma droga excelente, excepcional no tratamento da anemia. E o protocolo principal, o objetivo principal do protocolo é esse, apresentar as diversas dosagens de tratamento da eritropoetina nas diversas condições clínicas. Cada uma condição clínica do paciente com anemia é uma dose basicamente específica da eritropoetina. Por exemplo, se o paciente operou, pós-operatório, está com menos 10 de hemoglobina, nós podemos utilizar eritropoetina na dose de 300 unidades por quilo dia, e subcutânea ou EV até chegar a 7 doses. Então, aqui é uma dose que nós estabilizamos, de acordo com a literatura, de 300 unidades por quilo dia. Paciente pós-operatório, menos de 10 de hemoglobina. Agora, se o paciente está na UTI, está com menos de 10 de hemoglobina também. Podemos já iniciar com EPO nessa dose de 600 unidades por quilo, 40 mil por semana, ou 10 mil 4 vezes por semana. Então, qual que é o objetivo disso? É exatamente para que no final de uma semana, 2 semanas, o paciente não venha a receber uma transfusão de sangue iatrogênica. A gente vai falar depois pelos excessos de coletas desnecessárias, quantidade enormes de sangue coletados. Anemia em neonatos e crianças também
é muito comum a gente encontrar anemia nas crianças pré-termos, né? Às vezes crianças que precisam ficar muito tempo hospitalizada, vai evoluir com um certo grau de anemia. Então, nas crianças também podemos utilizar a eritropoetina de forma segura e eficácia, nessa dosagem até mais alta que de adulto, de 600 a 1.400 unidades por quilo por semana. Em cirurgias, também podemos utilizar, se o paciente vai para a cirurgia, não tem risco? Não, o risco é muito menor do que se você for transfundir com a prática transfusional. Então, se eu tenho mais de 3 semanas para preparar o meu paciente, eu não preciso ser muito agressivo na dose da eritropoetina, dose alta. Talvez só com ferro, vitamina B12, eu consiga atingir a hemoglobina-alvo de 13. Mas se eu não conseguir, eu vou ter que utilizar a EPO. Se eu tenho menos de 3 semanas, é claro que se eu estou com menos de 13, que a hemoglobina-alvo é 13. Se eu tenho menos de 13, o ideal seria a gente já começar logo com a EPO para poder a gente chegar no nível mais elevado de hemoglobina para evitar uma transfusão de sangue no final. Esse é o ponto principal, a gente tratar a anemia para evitar a transfusão e complicações. Se a cirurgia não é eletiva, é de urgência, então eu vou ter que usar doses bem mais altas. Isso está tudo no protocolo, não é objetivo ficar citando aqui para a gente ganhar tempo, né? Mas no protocolo está perfeitamente qual que é a dose correta para cada uma dessas situações. Para deixar bem claro assim, que o objetivo é contribuir cientificamente, esse levantamento, essa revisão foi feita pela Cochrane Library, agora recente, e demonstrou que, quando se fala em Cochrane Library, é um dos principais níveis de evidência que nós temos para validar ou avaliar um tipo de tratamento ou uma medicação. Então, aqui está em foco a eritropoetina. Qual foi a conclusão? Que nessa dose que nós mencionamos, que quando se fala nessa dose alta de 600 unidades, muitos colegas médicos assustam. Por quê? Porque está acostumado a utilizar a dose de 4.000 unidades 3 vezes por semana, que é a dose da insuficiência renal. Mas aí nós não estamos tratando anemia. Nós estamos prevenindo um estado de anemia. Então, qual que é a conclusão desses autores da revisão, de acordo com esse estudo? Que a eritropoetina, no pré-operatório, ela realmente reduz as necessidades transfusionais. E é exatamente isso que estamos falando. E é doses mais altas. E, além disso, ela não aumenta o risco de eventos tromboembólicos. Então, isso é muito importante mencionar, que ela não aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos, que é o que nós mais temíamos, ou seja, que alguns outros estudos mencionavam que o uso da eritropoetina aumenta o risco de trombose, mas isso não é uma verdade, de acordo com esse estudo. Se quiserem aprimorar um pouquinho mais nesse assunto da eritropoetina, das evidências da segurança e eficácia dela, tem no protocolo lá as 45 referências bibliográficas que nós utilizamos como fonte de pesquisa, de estudo, para poder elaborar esse protocolo. Falando do sangramento agora, né, o protocolo manejo de sangramento sem transfusão de sangue. Então, aqui ele está vendo algumas situações, quer o sangramento obstétrico, trauma, hemorragia, sangramento vascular, ou até mesmo em cirurgia. Será que é possível nós utilizarmos estratégias, equipamentos, alguns fármacos para evitar transfusões nesses pacientes? Ou então, nessa outra situação, não na situação lá que no hemorragia, mas o paciente está ali na mesa de cirurgia, está sangrando e não tem sangue disponível. Ou seja, você está ali todo, às vezes tranquilo, aí você pede sangue, cadê sangue? Acabou, não tem aquele tipo sanguíneo. Então, o que fazer nessa situação? Aí que entra esse protocolo que nós elaboramos, manejo de sangramento sem transfusão de sangue halogênico. Teve a colaboração de 2 outros colegas, Dr. Luiz Vicente Garcia, que é o anestesista da USP de Ribeirão Preto, e o Dr. Romildo Viana Machado, que é do Hospital Santa Isabel em Salvador, que também é um médico cirurgião torácico muito envolvido nessa área de PBM, que evita transfusão de sangue. E tem outras
outras informações importantes sobre a máquina de recuperação, sobre a hemodiluição, que nós vamos falar um pouquinho. O que consiste esse protocolo? Nada mais é do que um guia farmacêutico dos principais hemostáticos do Brasil e do mundo. Ali nós citamos a dose, a diluição, a via de administração e as contraindicações principais de cada um dos hemostáticos que nós temos disponíveis. Antes de falar deles propriamente dito, é bom mencionar que para qualquer situação que o paciente esteja sangrando no pós-operatório e está lá tendo alguma hemorragia, nós temos que realizar alguns exames para saber se o sangramento é vascular, ou seja, se o sangramento tem que ser corrigido via cirurgia ou então é via medicamentos. Então, esses são os principais exames que vai nos ajudar a esclarecer esse diagnóstico. E também saber de fundamental importância se o paciente estava tomando antes alguma medicação que faz alterar o sistema de coagulação do paciente. E que muitas das vezes nós temos antídotos que lá no protocolo nós mencionamos cada um que vai ajudar a interromper, ou seja, aquele sangramento que aí não tem nenhuma outra necessidade de envolver outros hemostáticos. É só utilizar um antídoto específico para aquela medicação que provocou aquele sangramento. Aqui na página 4 desse protocolo, manejo de sangramento, tem esse algoritmo completo, onde que nós reunimos ali os principais realmente hemostáticos do Brasil e do mundo, em cada uma das etapas. Etapa 1, onde que nós é o básico, né? As medicações mais básicas que tem nos hospitais e que pode ser utilizado de acordo com essas doses que estão aí no protocolo, que não vem ao caso ter que falar todas elas, mas no protocolo nós mencionamos assim, a etapa 1, vamos utilizar uma dose não total da medicação, mas praticamente, vamos dizer assim, 70% daquela dose que seria eficiente. Se não resolveu, aqui está eles, na etapa 1, são um dos principais aqui que nós utilizamos é o astronexam, que é o concentrado de complexo protrombínico. Outro também é desmopressina, muito utilizada, e algumas outras medicações mais específicas, né? Se nós fizemos a etapa 1, cumprimos todo o protocolo da etapa 1, mas o paciente continua sangrando. Então, o que eu tenho que fazer é aumentar o poder de formação de coágulo desse paciente. Eu vou ter que tentar minorar mais ainda essa hemostasia. Se eu ver que não está funcionando, tem que reavaliar a cada momento a hemostasia cirúrgica ou a máquina de recuperação, ou seja, se o paciente está sangrando, se tiver a máquina que recupera aquele sangramento, seria fantástico, fundamental para ajudar, para evitar essas perdas de sangue desnecessárias. Então, na etapa 2, nós temos esses 3 medicamentos, astronexam, concentrado de complexo protrombínico e concentrado de fibrinogênio. Mas o paciente ainda está sangrando, não parou. Fizemos todas essas doses aí, de acordo com a literatura, e o paciente continua sangrando. Vamos para a etapa 3. Aí, aumentar ainda mais esse poder de formação de coágulo, aumentar o poder da hemostasia. E aí temos mais 3 outras medicações, que essa sim, é mais cara, mais dispendiosa, não é qualquer hospital que tem, mas só saber que ela existe e que ela possa ser utilizada em algum momento em caso de uma hemorragia maior, mais intensa. Não basta saber só o nome dos remédios, dos compostos. É fundamental a gente saber como que faz essa diluição, como que aplica essa dose, a via de administração. Então, isso é fundamental para que possamos ser bem eficientes no tratamento. Aqui eu só estou citando o exemplo do astronexâmico, que a dose ideal é de 50 a 150 mg por quilo EV. Como trabalho na UTI, já peguei plantão, paciente sangrando, hemorragia importante, gastrointestinal, e tomando o astronexam 250 mg de 8 em 8, ou seja, daria 750 mg. Isso vai parar sangramento? Não vai parar sangramento. Por quê? Porque não é a dose correta. Para parar um sangramento é isso aqui. Nós vamos ter que usar, em vez de ser 3 ampolas, poderia usar 10 ampolas
em 10 a 15 minutos. O que a gente habitual vê, 250 miligramas de 8 em 8, 3 ampolas. Então, isso não vai parar sangramento. Por isso que é a importância do protocolo, porque aqui nós citamos e descrevemos como fazer isso de modo bem simples e prático. Também colocamos aqui as contraindicações e o uso da insuficiência renal. Aqui um outro exemplo, concentrado de complexo protrombínico, né? Quando que ele pode ser utilizado, as contraindicações e se é necessário algum ajuste de dose quando o paciente tem insuficiência renal ou insuficiência hepática. Descrevemos no protocolo também os hemostáticos tópicos. Aqui nós temos 3, os agentes absorvíveis, biológicos e os sintéticos. Mas chama atenção aqui, novamente, para o ácido tranexâmico, que ele pode ser utilizado também de forma tópica. Diluir 2 gramas do ácido tranexâmico em 50 ml e dissolver em volta ali onde que está tendo aquele campo cirúrgico hemorrágico, ou seja, o local do ponto de sangramento. Vai ajudar muito a fazer essa hemostasia tópica. Falar um pouquinho da máquina de recuperação intraoperatória de sangue, aquela que 82% desconhece a possibilidade de se utilizar o seu próprio sangue. Esse é o melhor sangue para se receber em uma transfusão. Por quê? Porque é um sangue que tem a sua marca registrada, que tem o teu DNA, sem risco de reações alérgicas, inflamatórias e imunológicas. No protocolo, nós colocamos as vantagens e as recomendações dessa estratégia. Então, nada mais é do que uma verdadeira reciclagem de sangue, o que essa máquina faz. Por isso que assim, é o melhor sangue para se receber uma cirurgia. Por quê? Porque você vai receber o teu próprio sangue, que tem o teu DNA. Então, não vai ter reações imunológicas, reações que possam complicar você no futuro. Aqui é um videozinho bem simples, rápido, só para entender melhor como que funciona. Aqui em cima nós temos esse sangue que está sendo aspirado do campo cirúrgico, através, como se fosse um aspirador mesmo, né? Um equipamento que suga lá, que aspira. Esse sangue é levado para um filtro coletor, uma bomba centrifugada e depois ele é devolvido ao paciente, tirando todas as impurezas, o sangue limpo, lavado, com todos os seus componentes ali preservados. Então, por isso que é o melhor sangue para receber de uma cirurgia que contém o seu DNA. Essa outra estratégia também, é uma diluição normovolêmica aguda, é uma outra estratégia simples, barata, que pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo, basta ter o conhecimento. No protocolo nós descrevemos em detalhes como que é essa estratégia. Aqui na indução anestésica, nós vamos retirar 1 ou 2 bolsas de sangue com citrato, igual está aqui no desenho esquemático, tá vendo? E tem que manter a volemia, claro, né? Quando você tira, tem que colocar, porque senão não equilibra a balança. Por isso que chama hemodiluição normovolêmica. Então, à medida que se tira 1 bolsa, 2 bolsas, você vai reinfundindo um colóide a um cristalóide, para manter a normovolemia. Aí o paciente sangrou durante a cirurgia, no final da cirurgia, você vai devolver esse sangue para ele, porque é o sangue dele, né? Então, também sem risco de reações inflamatórias, imunológicas ou outras complicações. Então, também é uma estratégia simples, barata, que possa ser reproduzida em qualquer lugar, qualquer hospital do Brasil e do mundo. Já que estamos falando de tratamento, manejo de sangramento sem transfusão de sangue, nas pesquisas que nós fizemos, ali nós citamos 10 passos para salvar uma vida sem transfusão de sangue. Pensando numa situação desesperadora mesmo, que não tem sangue, ou então você está trabalhando lá no interior, onde que tem poucos recursos, não tem banco de sangue, então nós colocamos aqui no protocolo 10 passos para você ler e entender que poderá ser útil para ajudar a salvar a vida desse paciente que está numa hemorragia aguda e choque. Aqui nós separamos do protocolo as 97 referências bibliográficas que nós também pesquisamos e utilizamos para poder elaborar esse protocolo. Falando da anemia, é muito importante nós termos esse conhecimento. Isso aqui é só conhecimento, você vai reduzir transfusão de sangue.
Como trabalho na UTI, eu vejo muitos lá ainda, lógico, aqui é onde que a gente trabalha não, mas anteriormente, quando fazia plantão em outros UTI, a gente via que tinha uma rotina de colher sangue manhã, tarde, às vezes até à noite, né? Hemograma, sódios, eletrólitos, isso é aquela rotina, somente para cumprir o protocolo. Isso seria justo? Não. A gente deveria pedir exames laboratoriais para o paciente só se for mudar a nossa conduta. Se não for mudar a nossa conduta, não deveria solicitar exames desnecessários para evitar uma transfusão iatrogênica no final. Então, o que, que nós preconizamos? Reduzir as flebotomias rotineiras, ou seja, não colher aquela frequência de sangue desnecessariamente, e quando for colher, colher com microcoletas, ou seja, o mínimo de sangue possível, tubos pediátricos, se não entender do que a gente está pedindo. Essa aí é uma realidade. 90% dos pacientes ficam anêmicos no terceiro dia na unidade de terapia intensiva. Então, se meu paciente vai para a UTI, eu já posso esperar que dentro de 3, 4 dias ele vai estar com um certo grau de anemia. Então, é de fundamental importância a gente entender isso e já começar a tratar essa anemia mais precocemente. O terceiro pilar do PBM fala muito em tolerar e tratar a anemia. O que seria isso, tolerar a anemia? Quando eu estava elaborando essa aula, ainda a gasolina, você deu uma aula recente, estava muito caro, estava quase R$ 8. Então, é para ilustrar mesmo, né? A gente não, com esse preço do jeito que estava alto, era difícil andar com o tanque cheio, né? Full. Então, e assim também é o ser humano, a gente não precisa estar com o tanque cheio de hemoglobina, né? Às vezes em determinadas circunstâncias. Principalmente no teu dia a dia, se for anemia de doença crônica, por exemplo, na África subsaariana, lá as pessoas brincam, correm, trabalham com 5 ou 6 gramas por decilitro de hemoglobina, quando que o normal é 12, 13. Observaram? Lá, devido à presença de anemia falciforme e malária, as pessoas levam a vida praticamente normal com 5 ou 6 gramas por decilitro de hemoglobina. No Brasil, com 7 ou 8, já está em risco iminente de morte. É o que foi observado aqui nesse estudo, nesse caso publicado, que nós que escrevemos e publicamos em 2016, onde nós preparamos esse paciente para cirurgia. Esse paciente ficou 315 minutos de coração parado, ou seja, 5 horas e 15 minutos de extracorpórea, devido a várias complicações. Ele sangrou muito, teve que fazer hemodiálise durante a cirurgia por conta de um potássio muito alto. E, enfim, ele fez várias complicações, de forma que ele chegou até o limite crítico de 2,9. Mas quando ele estava em 7,7, muitos dos colegas já falaram, não, ele está em risco de morte, tem que transfundir. Mas só que o paciente estava ótimo, estava estável, né, lá no seu tablet, lá escrevendo, tudo bonitinho. 4,7 piorou. Quando chegou em 2,9, a maioria dos pessoal já tinha desistido dele, achando que ele não ia aguentar mais. Mas aguentou, e utilizando esses protocolos que nós mencionamos, tanto o protocolo para tratamento da anemia, como o protocolo para manejo de sangramento, esse paciente saiu depois de 20 dias, com 9,1 por decilitro de hemoglobina. Está demonstrando, é um exemplo de caso só que a gente conseguiu colocar em prática e ter o sucesso. Onde que nós encontramos esse protocolo? Tanto o tratamento de anemia e manejo de sangramento. Aí que entra o site que nós mencionamos no início. O site, já disse, não tem nenhum vínculo com a indústria farmacêutica, não é um site visando lucro, jamais, jamais. É um site puramente científico, com objetivo único e exclusivo de ajudar a comunidade médica, os profissionais de saúde, a fazer uma atualização e colocar em prática o material científico que tem lá no site. Então, a primeira página do site é esse, tratamento de anemia e diretriz para terapia com eritropoetina. Essa é a primeira página do site. A segunda é o manejo de sangramento sem transfusão de sangue halogênico, que é o segundo protocolo. Então, todos os protocolos que nós mencionamos aqui, por isso que o tema da aula, protocolo farmacológico para o tratamento de anemia e manejo de sangramento sem transfusão de sangue. Tá aí os dois protocolos na íntegras para serem baixados.
No site Bloodless também tem alguns campos lá, um menu sobre tratamentos. Aqui tem várias especialidades médicas. Além desses protocolos, tem outras áreas também, onde que nós colocamos ali, cada área dessas, vários abstratos, vários resumos de artigos médicos, com o objetivo do médico realmente estudar melhor sobre esse assunto, quiser ter mais evidência científica. Muitos me ligam ou passam mensagem falando que utilizou exatamente esses abstratos, esses artigos que estão lá, para fazer no final do curso, o TCC. O TCC de conclusão de curso. Também tem lá no site aulas e vídeos, como essa, que provavelmente, se a gente tiver condições, nós vamos colocar lá também no site para poder ajudar a divulgar essa estratégia de conhecimento. E terminaria com essa frase que o bom médico trata a doença. O grande médico trata o paciente que tem a doença. Então, não basta ser um bom médico. Você vai focar na doença. Você tem que ser um grande médico, você vai tratar o paciente que tem a doença. Então, não é simplesmente olhar para um exame de laboratório, um hemograma baixo, e sem ver o doente lá e canetar, o paciente tem que receber uma transfusão de sangue. Se ele estiver bem, estável hemodinamicamente, nenhuma complicações, o foco é o paciente. Mais uma vez, agradeço todos os organizadores desse congresso de cardiologia online. É um prazer a gente estar junto e poder ter compartilhado esses conhecimentos aqui. Muito obrigado mesmo, novamente, à Comissão de Ligações com Hospitais. Agradecemos muito por compartilhar tanto conhecimento conosco, doutor Alceu. Com toda certeza, todos tiraram muito proveito desse mini curso. Aprender sobre esse protocolo foi de grande ajuda. Muito obrigada. Agora, nós convidamos um dos membros da COLI, o senhor Anderson Gonçalves, que vai responder perguntas muito importantes e interessantes, como, por exemplo, o que é a COLI, como que a COLI pode ajudar os profissionais da saúde. Então, nós vamos dar atenção agora ao senhor Anderson, que vai palestrar sobre o tema, o papel da COLI no apoio à relação médico e paciente. Obrigado, Luísa. Obrigado, doutor Alceu, pela apresentação. Vai falar aí um pouquinho sobre a COLI, né? O que é a COLI, como que nós podemos colaborar com o médico, ajudar na relação médico-paciente. Muitas vezes é difícil, talvez, entender uma posição do paciente, como que nós podemos ajudar tanto o paciente como o médico. Para isso, vamos falar um pouquinho, eu vou compartilhar aqui meus slides, como que nós podemos colaborar, o que é a COLI, como que nós ajudamos, né? Vou explicar um pouquinho o papel da COLI. Esse slide aí fica mostrando que a COLI hoje está em 110 países. Nós estamos hoje em 2.000 comissões de ligação com hospitais. No Brasil, nós temos 130 comissões de ligação com hospitais. Eu pertenço à comissão de ligação de Divinópolis. Mas como que nós podemos ajudar hoje? Nosso escritório central fica em Nova York, mas nós atuamos hoje em todo o Brasil, em todo o território nacional, fornecendo artigos médicos e outras informações. Então, nós vamos até os profissionais de saúde, nós levamos alguns artigos, como o doutor Alceu mostrou alguns aí, então nós levamos esses artigos para as mãos dos médicos. Nós também temos outras informações, nós temos um site, vou falar um pouquinho dele mais para frente, que ajuda nessas informações. E quando nós visitamos o médico, nós também perguntamos sobre a disponibilidade de ele atender pacientes que recusam transfusão de sangue, como testemunhas de Jeová. Então, hoje no Brasil, nós temos uma lista de 10.000 médicos colaboradores. Então, quando precisamos de um médico que atenda um paciente sem transfusão de sangue, nós temos essa relação. Quando o médico se coloca à disposição, né, entra nessa lista particular, né, uma lista confidencial. Outro trabalho que nós fazemos também é providenciar contatos e encaminhamentos entre médicos. Ou seja, o médico precisa obter uma informação, por exemplo, na UPA, aqui chegou um paciente com 8 de hemoglobina,
nós visitamos o médico responsável plantonista, mostramos para eles um artigo sobre o uso da eritropoetina, até um artigo aí que o Dr. Alceu demonstrou, o uso da eritropoetina nesse paciente era bem parecido o caso com o estudo. Ela achou interessante, só que ela disse que não sabia como administrar, qual seria a dose para aquele paciente. Então, nós perguntamos se ela estaria disposta a conversar com um dos médicos consultores, né? Esses médicos que a gente conversa durante as nossas visitas. Ela disse que sim, então nós colocamos o contato entre eles juntos. Então, trocou uma experiência, né, sobre o uso da eritropoetina. Outro trabalho também que nós fazemos é ajudar na transferência do paciente. Nem sempre é o que a gente quer, mas se houver necessidade, por exemplo, no hospital aqui de Divinópolis, veio um paciente do interior com uma fratura de fêmur. E o ortopedista de plantão disse que não faria a cirurgia. Nós até apresentamos alguns estudos sobre a máquina Cell Save, algumas opções. Ele disse que não faria a cirurgia se não fosse com transfusão de sangue. Então, nós perguntamos se ele estaria disposto a transferir aquele paciente. Ele disse que sim. Então, na mesma hora, liguei para um médico operador e ele aceitou aquele paciente, fez a cirurgia no mesmo dia. 3 dias depois, o paciente já estava em casa, porque sem o uso das transfusões de sangue, o tempo de internação ele é bem menor, facilita também para o hospital custo para os hospitais. Um outro trabalho, a gente está à disposição, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, basta ligar, a gente vai ter sempre um membro da Coli à sua disposição para trocar informação, para, né, levar alguma ajuda que precisar naquele momento. E nós organizamos também apresentações como essa, né? Estamos em contato aí com o pessoal do Congresso de Cardiologia, oferecemos a parceria, nos nossos contatos, aí perguntei ao doutor Alceu se ele estaria disposto em participar. Então, esse trabalho que a gente faz também para ajudar, para levar informações aí à classe média. Mas qual o material que a gente tem? Eu falei que nós temos um site, então nós temos uma equipe que pega todos os artigos publicados e coloca dentro do nosso site. Então, no nosso site, vou mostrar ele um pouquinho mais para frente, ele te leva ao PubMed. Nós entregamos algumas revistas que são publicadas e outros artigos médicos. Então, se quiser pausar, quiser dar um print na sua página, para que você possa, mais tarde, entrar no nosso site. Mas eu vou aqui mostrar um pouquinho como que é o nosso site. Ele não tem cadastro, basta acessar, você entra automaticamente no nosso site. Nós dividimos ele em 4 abas. Nós temos aqui tratamentos médicos, pediatria, doenças, bioética e lei. Nós temos aqui artigos de destaques, que são artigos recém-publicados, como esse primeiro, aqui de 2022. Nós falamos do contato, então, se quiser um contato rápido com algum representante da Coli, nós temos aqui o nosso contato, e o material que eu vou apresentar mais para frente, eles estão todos aqui disponíveis também para download, totalmente gratuito. Então, vamos lá, né? Então, como é cardiologia, vamos aqui, tratamentos médicos, procuramos cirurgia vascular cardiotorácica. Aí você procura um artigo, um assunto que seja relacionado com o que você está precisando. Manejo e reversão da anticoagulação, técnica cirúrgica e conservação do sangue. Então, você clica, dentro desse título, tem vários artigos que foram publicados sobre esse assunto. Então, basta clicar no artigo que você achou interessante, ele vai te direcionar para onde ele foi publicado, seja no PubMed, The Lancet, no Jornal de Medicina. Então, totalmente gratuito. Essa é a função do nosso site, é ajudar a você encontrar um artigo. Nenhum deles foi publicado por nós apenas ajudamos, colocando num lugar só, para facilitar o seu acesso. Que outros materiais nós temos? Né? Nós entregamos em nossas visitas esses artigos publicados, artigos médicos, que falam sobre o gerenciamento de sangue. Como o doutor Alceu falou muito bem, hoje a OMS incentiva muito a implementação do BPM. Nas nossas visitas, nós temos essa pasta, entregamos para a classe média, ele fala sobre as estratégias
cirurgia sem sangue, fala do nosso trabalho, né, esse outro folder do nosso trabalho Coli, e também entender um pouquinho sobre a posição ética e religiosa da cirurgia. Por que respeitar esse paciente, né? Por que eles recusam transfusão de sangue? Então, esse folder fala um pouquinho sobre isso. Também tem esse documentário, que é uma entrevista com vários médicos ao redor do mundo, falando da sua experiência sobre a medicina não transfusional. Esse documentário ganhou um prêmio de melhor documentário médico na época do seu lançamento. Ainda dentro dessa pasta, nós temos esses resumos científicos. Nós dividimos ele em 4 áreas, né? Que é cirurgia, paciente internado, UTI, ginecologia e gastrointestinal. Então, no artigo digital, ao ler o artigo, o resumo, você pode clicar no artigo e vai te levar aonde ele está publicado. Também totalmente gratuito, estamos à disposição para providenciar, tanto pelo site ou numa visita presencial. Para encerrar, lembrar de um protocolo. Sempre que se deparar com um paciente de testemunho de Jeová ou um paciente que rejeita transfusão de sangue, que não são só testemunhos de Jeová que rejeitam transfusão de sangue. Então, se deparou com um paciente de testemunho de Jeová, analise. O Dr. Alceu falou sobre várias estratégias clínicas que substituem a transfusão de sangue. Então, nesse paciente, o que eu posso usar? Transamin, Ferrinject, eu posso usar uma cirurgia, uma hemodiluição, uma recuperação de célula. Qual medicamento, qual opção que eu teria para esse paciente? Talvez seja necessário você consultar outros médicos que já têm mais experiência em tratar pacientes sem transfusão de sangue. Então, pode ter essa conversa e essa troca de experiência. E precisando, pode nos contatar. Pode ligar, qualquer hora do dia e da noite, nós estaremos à disposição para atender. É um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, mas o nosso objetivo é ajudar os profissionais da área de saúde. E, por último, é o que nós queremos, mas se houver a necessidade, transfira o paciente, transfira para outro médico, transfira para um outro centro, para que esse paciente tenha o seu direito respeitado, que o paciente possa ter um tratamento sem transfusão de sangue. E esse é o nosso trabalho. A gente quer agradecer, eu tenho aqui um e-mail, desejar contatos, está à disposição o nosso telefone nacional, esse telefone é do nosso escritório central no Brasil, então pode ligar também que terão mais informações. Ok? Agradeço, muito obrigado. Muito obrigada, senhor Anderson. Foi uma palestra esclarecedora. Com a Coli, os médicos e todos os profissionais da saúde trabalhando juntos, os pacientes terão o melhor tratamento possível. Agradecemos também por ter deixado conosco o contato, o site, também o telefone, o e-mail. Dessa forma, qualquer dúvida que surgir, nós poderemos entrar em contato. Encerramos assim mais uma aula do Congresso Online de Cardiologia.